A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Deixa eu falar uma coisa de Deus para a sua vida aqui nesta manhã. Muitos estão dizendo, botando data sobre o dia do arrebatamento, né? Jesus não deixou hora e nem data, mas ele avisou, né, que está voltando. Então, Jesus está voltando. Se você vê na parábola das 10 virgens, né, existiam ali 5 nécias, 5 prudentes. A Bíblia diz que à meia-noite houve-se um clamor, né? Quer dizer, o clamor, né? O clamor é algo que está sendo anunciado, entendeu? Está sendo anunciado. Então, se é no dia 23 ou não, está sendo anunciado, né? Para o povo se preparar. Pode não ser essa data, mas pode ser outra data. Então, tem que se preparar dia após dia para a volta de Jesus Cristo. Então, louvado seja Deus. Houve-se o clamor. A parábola das 10 virgens vai dizer, à meia-noite houve-se um clamor e disse, aí vem o noivo, né? Quem é o noivo? É o Senhor Jesus, que vem buscar a sua noiva, né? E ele veio buscar, e a Bíblia diz que as 10 que estavam dormindo se acordaram. Louvado seja Deus. Elas se acordaram e quem estava com mais azeite chegou até a porta e entrou pela porta, mas quem estava seca ficou pelo caminho, né? Então não fique pelo caminho. Busque a Deus, busque a presença do Senhor enquanto se pode achar, né? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando as 5 prudentes entraram, pouco tempo depois as nécias chegaram, bateram na porta e elas disseram, Senhor, abre-nos. Aleluia, né? Elas bateram na porta. Louvado seja Deus. Mas glorificado seja o nome do Senhor. E o Senhor disse para elas, né? Quando elas bateram e pediram para entrar, o Senhor disse, eu não vos conheço, né? O Senhor Jesus disse, como vai dizer no último dia, vão bater na porta, não vão mais entrar, né? Mas as que andaram prudentemente entraram primeiro. As que ficaram por último não vão entrar. Louvado seja Deus. É como também no final do tempo, aqueles que morrerem em Cristo serão ressuscitados. Mas aqueles, aleluia, louvado seja Deus, que morreram sem Cristo serão ressuscitados por último, para a condenação eterna. Então, Jesus não disse dia nem hora, né? Ele não botou data. Mas a Bíblia diz que meia-noite, na parábola das 10 virgens, disse, ouve-se o clamor. Quer dizer que está havendo um clamor, aleluia, é uma coisa que está sendo o quê? Aleluia, falada, né? Anunciada. Houve-se um clamor, anunciou a volta de Jesus. E quem estava, louvado seja Deus, ali dormindo, se levantaram, né? E se prepararam para a volta do noivo. Louvado seja Deus. Você está preparado para a volta do noivo? São sinais da volta de Jesus. São sinais, aleluia, da volta do Senhor, do arrebatamento da igreja, que está acontecendo sobre essa terra, aleluia, onde tudo vai ficar, onde tudo vai derreter com fogo. Assim como foi lançado fogo em Sodoma e Gomorra, vai ser lançado sobre essa terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, louvado seja Deus, como louvado seja o nome do Senhor, como foram os dias de Noé. Aleluia. Como foi nos dias de Noé, meus amados irmãos. Também, aleluia, quando Noé entrou na arca, houve o dilúvio e pegou todos de surpresa naquele grande dia. Porque a Bíblia diz que ele virá, o Senhor Jesus virá como um ladrão à noite. E você não sabe qual é a hora, né? E o dia que o ladrão vai vir. Você não sabe qual é a hora. Louvado seja Deus. Mas, louvado seja Deus, aquele clamor da meia-noite foi para despertar quem estava dormindo. Deus está tentando despertar você. Deus está tentando despertar nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que estão dormindo. Aleluia. Aqueles que estão, louvado seja Deus,
com os pensamentos sobre essa terra, sem a busca do Espírito Santo, Jesus vai voltar e vai pegar muita gente no pecado, vai pegar muita gente na injustiça, vai pegar muita gente, meus amados irmãos, louvado seja Deus, nas dissensões, nas discussões, até discussões bíblicas, debates, que Deus não está nesse negócio. Pois Deus é o amor, é a justiça. E não tem debate com ele não, irmão. Ele não debate com o diabo não. Ele fala e está falado. E o diabo tem que bater de retirada. Aleluia. Satanás cai por terra. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, o Senhor, Ele está, aleluia, preparando. Ele está anunciando. Levanta-te. Não é hora mais de dormir. Não é hora mais de se embebedar com as cores desse mundo. Não é hora mais, aleluia, de se embriagar e dormir, porque muitos que estão dormindo estão embriagados. Muitos que estão dormindo estão cansados. Muitos que estão dormindo não estão mais acreditando, porque aquele que acredita, aleluia, ele não se embaraça com as cores deste mundo. Pois muitos estão perdendo a fé, pois muitos entrando na justiça do homem, mas não na de Deus. Não estão entrando mais, aleluia, na justiça do Senhor, da palavra de Deus, mas na justiça do homem, confiando mais no seu braço, pois haverá uma grande perseguição e uma grande tribulação sobre essa terra, aleluia. E sobre essa terra, aleluia, o Senhor já está decretando, preparando, né, aliviando e mostrando o consolo que é o Espírito Santo, porque muitos estão perdendo o consolo, muitos estão perdendo a graça de Deus, muitos estão perdendo o consolo, aleluia, do Espírito, da vontade de Deus na nossa vida. E nós não podemos perder, nós não podemos desistir, aleluia. Aqui nesse lugar, louvado seja Deus, de oração, aqui nesse lugar, aleluia, de busca do Espírito Santo, nós não devemos, meus amados irmãos, perder. Nós não devemos, aleluia, dormir, é hora de se acordar. Pois esta noite, esta madrugada, o Senhor me acordou, me despertou. E eu fiquei perguntando a Deus, Senhor, onde é que está escrito que o Senhor disse hora ou data? Mas Ele disse para mim, eu não disse hora nem data. Mas, aleluia, quando houver o clamor, você estará convicto de saber que eu já estou voltando. Porque o Senhor vai avisar para o que é seu, para se preparar. E Deus está mandando dizer para você, se prepara. E Deus está mandando dizer para você, aleluia, se prepara porque Jesus está voltando. Aleluia. Porque Ele, aleluia, é o nosso glorioso, né, e majestoso, que nos preparar para a sua vinda. E Deus está nos capacitando, meus amados irmãos, para esta sua vinda, a vinda do Espírito Santo. Aleluia. Deus envia anjos ao nosso favor. Nesta madrugada tinha vários anjos ao meu lado, guerreando junto comigo. Pois você não está só, Deus envia para guerrear junto com você neste mundo vindouro, neste mundo de treva, esse mundo difícil, esse mundo, aleluia, a qual está sendo bombardeado pelo inferno, a qual o diabo, o vosso adversário, está irado, querendo levar e tragar mais vida, porque ele já está condenado, ele já está, aleluia, louvado seja, condenado, e o Senhor já consumiu, foi tudo consumido nessa terra, está consumado, meus amados irmãos, vai ser tudo consumido, vai ser tudo destruído, aleluia, e nós vamos para, a Bíblia diz que houve novos céus e nova terra, paraíso de Deus, aleluia, com um rei que reinará eternamente, aleluia, sobre nossas vidas, louvado seja Deus, é a glória de Deus, nesta manhã falando contigo, falando comigo, é sinais da vinda de Cristo, é sinais da vinda do Senhor, aleluia. Vamos parar de brincar, vamos parar de buscar o que é do homem, desses shows em gospel aí, vamos parar,
e vamos glorificar o nome do Senhor verdadeiramente, entrar na justiça de Deus verdadeiramente, carregar a sua cruz, meus amados irmãos, para a grande vinda do Senhor. Pois não há intercessor senão só o Senhor Deus, não há intercessor senão só Jesus Cristo, onde muitos, aleluia, estão se enganando, estão perdendo a salvação por acreditar em mentiras e enganos, em religião, pois o nosso Deus não é religião, pois o nosso Deus, aleluia, é salvação, porque se ele fosse religião, o próprio Deus não tinha enviado seu filho, tinha enviado qualquer pessoa para morrer, aleluia. E aí era uma religião, mas o verdadeiro fez a verdade acontecer na nossa vida. É a verdade do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, está havendo um clamor, porque disseram no dia 23 haverá arrebatamento. E isso é para despertar as nossas vidas. Despertar você, me despertar. É o que nós precisamos, ser despertado para esta última hora. Em nome de Jesus Cristo. Como na parábola das 10 virgens, Mateus, né, no capítulo 25, meus amados irmãos, medite. Né? Medite naquele capítulo ali, aleluia. Porque 5 foram primeiras e as outras 5 ficaram para trás. Medite sobre o arrebatamento. 5 foram primeiras, as 10 se acordaram no meio da tribulação, no meio da provação, no meio da luta, mas só 5 foram, aleluia, aprovadas por Deus. As outras 5 foram reprovadas. E as virgens se fala a igreja, né? Porque todas elas são virgens, mas só 5 continuaram nécias e prudentes. Continuaram prudentes, né? E as outras 5 continuaram nécias. Louvado seja Deus. Mas nós estamos prudentes. Irrepreensível, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, seja irrepreensível no dia do Senhor, no corpo, na alma e no espírito. Temos que estar irrepreensível, meus amados irmãos. O diabo te acusa, o Senhor é o advogado fiel na tua vida. Se o teu coração não te condena, o Senhor, aleluia, é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus está voltando, né? Para a glória de Deus. Assim eu entrego nesta manhã. Dê o seu like aí nesse canal para que venha chegar em mais pessoas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.